Hoje eu quero falar aqui sobre algo que eu ouvi esses dias. Uma mãe me contando que a professora da escola tinha dificuldades em dar limites para a turma. E aí eu falei vários pontos em questão de dar limites, porque ela começou a relatar algumas questões do filho dela. E aí eu fui fazendo pergunta para essa mãe. Eu falei assim, será que essa nova forma da educação hoje dentro das escolas não está bloqueando profissionais a exercer sua autoridade? Porque eu passei já por questões, né, que o pai invadia a escola e peitava o profissional. E tirando toda a autoridade dele diante de todas as decisões que ele toma em relação à criança. No que, na época de nossos pais, era completamente oposto. O professor era a palavra, né? E hoje isso vai mudando. Então, essa desconstrução, né, de autoridade, até onde ir, até onde não ir, tem atrapalhado muito. E aí o que acontece? Eu estou falando de educação infantil, mas também isso ocorre principalmente em idades maiores, na adolescência para cima. Onde você vai repreender o aluno, ele peita você, te ameaça e te agride, como a gente já viu em alguns casos. Outras vezes, professores agridem crianças por excesso de demanda, por falta de consciência sobre o que esperar e o que não esperar da infância. Mas eu vivi processo de escola atendendo muitas vezes várias crianças ao mesmo tempo. Às vezes você fica sozinho dentro de uma sala de aula sem apoio nenhum. Na rede pública isso é mais forte, mas na rede privada também é. E às vezes tudo isso é camuflado. Então, a carência desses professores e essa falta de apoio tem confundido e causado muitos transtornos emocionais. E foi aí que eu, falando para essa mãe, eu falei assim, olha, pela minha experiência, inclusive até como terapeuta, psicomotricista, eu queria dizer duas coisas importantes. A gente tem que ver como foi a criação desse profissional. Se ela teve uma educação muito repressora, ela provavelmente foi inibida da sua comunicação. E é natural que essas pessoas tenham dificuldade de exercer sua autoridade, porque tem insegurança. Esse pode ser um caminho. Outro, pode ser mesmo que ela esteja perdida em lidar justamente por essas questões que eu já comentei anteriormente nos stories. E aí eu falei para ela é uma boa professora? Sim, ela é. Eu falei assim, então, é obrigação da coordenação da escola, e isso tem que ser conversado, para que ela possa crescer enquanto profissional. E também fazer terapia, para ser trabalhado isso dentro de uma terapia com psicólogos. E é aí que está. Será que essa pessoa está pronta para isso? Será que a escola está apta também a ajudar este profissional a crescer dentro da instituição e para a vida? Né? Porque nem toda escola tem esse apoio. E hoje isso é uma das causas de maior doença de profissionais dentro da escola e de desistência desses profissionais também em atuar em escolas. Eu sou uma que não quero deixar de dar aula na escola, mas eu me doei tanto, fiz tantos projetos, dei tantas ideias, incentivei para colegas, e você vê que aquilo foi bom para mim em termos de conhecimento, crescimento, mas ao mesmo tempo também me estagnou. E ao final de tudo isso eu fiquei bem doente. E ainda lido com esses processos até agora. Porém, eu sempre tive uma vantagem. Eu fiz bastante terapia na minha vida, sempre fui em busca de autoconhecimento, saber quem sou eu, lidar com os meus defeitos, lidar com as minhas qualidades. Mas nem toda pessoa tem essa força interna. E isso é muito difícil, eu digo, de carteirinha, é muito doloroso você se desconstruir, você se enxergar de dentro para fora, mas quando você chega lá, você se torna uma pessoa bem mais leve para você. E aqui agora eu não estou falando de professor, eu estou falando de qualquer ser humano, né, que tem essa dificuldade em lidar com autoridade, em se respeitar enquanto pessoa, enquanto profissional, independente da área, se é pai, mãe, esse autoconhecimento que te vai tornar mais forte. Porque como eu sempre gostei de conhecimento, sempre fui atrás de inovação, de ser, o que eu poderia trazer de novo dentro do meu trabalho, conhecer outras linguagens, outras formas, isso sempre me trouxe muitos benefícios, mas às vezes também me trouxe muita dor, porque você acaba, de certa forma, se destacando diante dos outros, e infelizmente nesse mundo nem sempre isso é bem visto, né? Então eu sofri muito nesse sentido, porque eu me sentia um estranho fora do ninho, que na verdade conhecimento está aí para todos, é de graça, e tem pessoas que são mais estudiosas e outras que são menos, e eu sou do avesso, né? Eu sempre tive que batalhar muito para ir bem na escola, e isso eu já contei no nosso encontro. Enfim, para você enxergar o mundo da criança, preciso você se equilibrar em primeiro lugar, e a gente só se equilibra se a gente se conhece. Isso é um trabalho de uma vida inteira de autoconhecimento. Então, se eu estou bem, eu vou poder olhar o outro
com melhor olhar e poder exercer minha autoridade a partir do momento que eu sinto segurança em quem eu sou e naquilo que eu estou fazendo, em primeiro lugar. E buscar ajuda quando não conseguir fazer. Eu fiz muito isso. As decisões que eu tomei algumas vezes dentro de um âmbito escolar, eu fui procurar amigos psicólogos, porque é assim que funciona a vida, né? Então, pais, mães, professores, profissionais de outras áreas, a gente só evolui quando a gente busca conhecimento. Esse é o segredo. E dizer que tá tudo bem se não tiver. Assim como as crianças estão aprendendo, nós também estamos aprendendo sobre um outro âmbito, né? Porque já vivemos a fase da infância. Mas também, enquanto adultos, erramos e também vamos errar até o fim dos nossos dias. Porque é por isso que nós nascemos, por isso que nós estamos aqui. Para evoluir, para aprender. Então, o belo disso tudo é que sempre a gente pode melhorar. E é isso que a gente tem sempre que pensar, sendo pai ou profissional. A gente sempre pode corrigir os nossos erros. Então, sim, o fundamental vai em busca de você, certo?